paradigma. Por que acontecem os paradigmas na vida da gente? Paradigma é um conceito, algo que a gente aprende daquele jeito e sempre na mente da gente fica achando que deve ser feito somente daquele jeito. Então aqui no dicionário tem alguns exemplos aqui, e são exemplos que as pessoas vão seguir porque aprenderam daquele jeito com os pais, com os professores. Mas eu tenho uma neta de 5 meses, a Helena, e o que eu estava refletindo? Eu estava refletindo da memória de aprendizado. O que ela tem na memória? Nada. Está sendo formada a memória dela agora. Ela está com 5 meses, está começando a querer se mexer, está começando a querer falar, apesar de ainda não conseguir compreender as palavras, mas ela vê o exemplo das pessoas que estão ao lado dela, andando, falando, e ela tenta se mexer para tentar fazer o que as pessoas normalmente fazem. E o início do aprendizado faz, principalmente nos primeiros 7 anos, faz com que as pessoas, as crianças, nós mesmos, que já fomos bebês, fique gravado no subconsciente, assim como se fosse a programação de um computador. E por que eu estou falando isso? Essa programação que fica no subconsciente, na mente da gente, cria-se paradigmas. Igual um exemplo para vocês conseguirem entender bem, imagina um avião. Ele tem uma viagem marcada daqui para os Estados Unidos. Então o piloto normalmente pega, programa todos os parâmetros, já deixa pré-agendado no computador do Boeing, para que depois que ele decole, ele siga essa rota. No meio do caminho, se tiver algum perigo, o piloto pega, manualmente sai da programação e solta, põe no piloto automático, o avião volta novamente na rota programada do início. E o que significa isso com a vida da gente? Significa que nós somos programados na escola, no crescimento, a ter um bom emprego, um estudo, a pessoas que bem intencionadas, nossos professores, quando somos crianças, nossos pais sempre falavam pra gente quando a gente era pequeno: você tem que estudar, senão você não vai ser ninguém na vida, você tem que estudar para poder ser isso, para poder ser aquilo, um médico, advogado, dependendo do nível social que aquela criança foi criada, ela vai ter um nível de conhecimento, de aprendizado diferente. Por exemplo, eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos, ela casou lá, tem 3 filhos, e os filhos dela falam naturalmente o inglês, é a terra que eles nasceram, e ela ensina o português para todos eles. Então, você vê que a programação natural deles é inglês e ela está ensinando português. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente cresce e desenvolve os trabalhos que a gente tem que fazer, seja ele qual for, a pessoa que aprende uma profissão, começa a trabalhar quando é jovenzinho e de repente não é aquela carreira, não é aquele trabalho que a pessoa quer ficar o resto da vida fazendo e se aposentar ou chegar até o fim da vida fazendo aquilo porque não ama aquele tipo de serviço, algumas pessoas ficam com medo de mudar. E por que fica com medo? Justamente por causa daquele paradigma, aquela programação que o avião é feita para que ele siga naquela rota, ele siga sempre naquele mesmo ritmo. Quando alguém muda a rota daquele avião e novamente o coloca no piloto automático, ele volta de novo a fazer tudo aquilo para que ele foi programado. Similarmente, as pessoas que estão trabalhando, vamos dizer, como ajudante, como metalúrgico, e ela perde aquele emprego, ela naturalmente vai querer procurar um emprego similar. Mas a boa notícia que eu estou passando aqui para vocês é o seguinte: não é necessariamente obrigatório você voltar a fazer o que você fazia antes. Você pode fazer um novo serviço onde você veja que você tem mais paixão, tem mais amor, tem mais conexão
com o que você pode realmente fazer. Por exemplo, tem um exemplo na família. Meu pai, ele aposentou como militar, né? Ele é falecido em 2020 agora. Morreu por causa da idade, não por causa de Covid. E o que acontece? Ele passou 35 anos como funcionário público. Ele era militar. Quando ele se aposentou, ele estava se formando em direito. Ou seja, ele estava fazendo, na verdade, uma reprogramação de rota. A partir do momento que ele estava visualizando que ia se aposentar, ele queria fazer algo novo, ele queria fazer alguma coisa diferente do que ele fazia. E o que ele fez? Ele voltou a estudar, fez direito. Eu me lembro muito, várias noites eu vendo ele chegando de serviço, ele ia para a faculdade, depois voltava e nas horas de folga ele fazia muitas tarefas que fazia, trabalhos que eram pedidos. E não é uma coisa fácil, porque você tem que reprogramar e desfazer na sua mente vários hábitos que você tinha e criar hábitos novos. Então, a parte que as pessoas não querem mudar de emprego, não querem aprender uma nova profissão, ou empreender, montar um negócio próprio, é por causa disso, por causa das suas programações mentais. Você quer fazer o que é mais fácil, o que já está na programação, você já sabe fazer. E as coisas novas que talvez te trarão mais felicidade, mais desempenho e em questão de ter mais tempo para a família, são coisas que você ainda tem que aprender. Por exemplo, quando meu pai se aposentou, começou a trabalhar de advogado. Ele tirou a carteirinha, passou lá na OAB, começou a advogar. E tudo que ele fazia, ele falava para mim que dava muito trabalho, que se ele soubesse que era tanto trabalho para não ganhar relativamente o que ele pensava que ia ganhar, ele falou que ele nem tinha feito. Mas isso por quê? Porque ele tinha programação mental de funcionário público. Então ele já tinha a sua aposentadoria. Então ele não dependia de correr e fazer, desempenhar bem a função de advogado. Então acabava ficando mais uma ocupação, o que foi muito bom. Eu acredito que ele ainda teve bastante longevidade por causa disso. Ele ajudou muitas pessoas como advogado, como militar também. As pessoas recorriam, pediam orientação para ele sempre. Ele sempre tinha a sabedoria de saber orientar a pessoa qual o próximo passo, o que tinha que fazer. Eu achava isso muito legal, porque eu passei a vida inteira vendo pessoas pedindo ajuda para ele, para resolver N tipo de problemas, e ele sabia orientar certinho. Ele parava, raciocinava, pensava nas respostas. Então, é isso que a gente tem que fazer. Parar, analisar e procurar novas aptidões, procurar novos conceitos, novas programações mentais para que você que esteja parado, desempregado, eu vejo o exemplo de pessoas que foram demitidas da Ford. Eu falo da Ford porque eu trabalhei lá e saí de lá em 2001. Então, as pessoas, elas pensam em trabalhar com novas coisas, mas ficam perdidas, não tem como começar, não tem experiência, e a experiência conta muito, porque muitas vezes as pessoas saem de empresas, montam um negócio próprio, não tem experiência, não dá 2 anos, quebra a empresa, justamente por causa disso, porque ela pensa que é fácil, pensa que é só investir o dinheiro e automaticamente vai cair vendas, vai cair o resultado que ela espera. E para ter uma ideia, todo negócio que você for montar, o combustível principal é vendas. Se você tem intuito de montar algum negócio, mesmo que seja prestação de serviço, você tem que fazer curso em vendas. Porque a pessoa fala, mas eu não gosto de vender. Então pode trabalhar de empregado. Porque vender mão de obra, vender prestação de serviço é venda. Você tem que se vender, ou seja, vender a sua mão de obra, o seu serviço, e a pessoa tem que gostar de você, do seu jeito, da sua sinceridade, do que você vai fazer, porque senão nem isso você vende, nem a prestação de serviço. Não é só produto que você chega lá, oferece um carro, oferece qualquer produto, um óculos, uma caneta. Tem vários vendedores que a gente vê nos trânsitos assim. Eu até falo com meu filho, eu fico
entristecido de ver aquelas pessoas com tanta força de vontade de vender bala no semáforo, vender água no semáforo. E a frase errada que essas pessoas falam é: compra aí, tio, para me ajudar, compra aí para me ajudar. E não é para ajudar que a pessoa tem que ser vendedor. As pessoas não vão comprar propriamente para ajudar aquela pessoa que está vendendo. Existem casos de pessoas que compram porque se compadecem, tem. A pessoa que compra só para poder falar: coitado, tá lá trabalhando, deixa eu comprar uma bala ou isso, aquilo. Mas o futuro dessa pessoa, ela vai ser bem sucedida em vendas, no que ela está fazendo ali, se ela treinar, se ela aprender que ela tem que saber o que fala para essas pessoas no semáforo. Se ela chegar e falar: olha, compre esse chocolate aqui, leva para o seu netinho, leva para sua esposa, olha essa flor que eu estou vendendo aqui, você já pensou quando a sua esposa vê você levando essa flor para ela? Ó, apenas R$2, ou apenas o preço que ela estiver vendendo, só que ela tem que mostrar o benefício que aquela venda que ela está fazendo vai trazer na vida dessa pessoa. E não que a pessoa vai comprar para poder estar ajudando ela. Se tiver no semáforo vendendo bala, compra esses bombons aqui, compra essas balas, leva para o seu neto, leva para os seus filhos, eles vão saber que você lembrou deles. E aí a pessoa vai ter mais vendas por saber o que está falando, por saber a técnica certa de se falar. As pessoas compram por emoção. É poucas vezes que compra pela razão. Pela razão é somente quando quebra. A televisão quebrou, ela vai lá e compra outra nova. A máquina de lavar quebrou, às vezes ela manda para o conserto, sai mais caro, ela compra outra nova. Ela compra pela razão. Mas a maior parte das vendas, você tem que fazer as pessoas comprar pela emoção, fazer com que ela sinta já aquele benefício de estar comprando aquele produto, serviço que você esteja vendendo. Se você não fizer isso, você vai parar. E eu acho uma coisa bem interessante, eu acho que aquelas pessoas que vendem bala e muitos nãos, elas são extremamente motivadas. Porque eu fico olhando assim, na questão de uma hora ali, a pessoa leva quantos nãos? E é natural que todas as vendas a gente ouve mais nãos do que sim quando a gente não tem treinamentos em vendas. Depois que você começa a entender que vender é ajudar o cliente a comprar algo que ele nem sabe que é bom para ele mesmo, aí quando você consegue traduzir isso em palavras, aí a pessoa compra. Então, vender é ajudar o cliente a tomar uma decisão que vai ser boa para ele mesmo, mesmo que ele não saiba. Vou repetir: vender é ajudar o cliente a comprar algo ou alguma coisa que é bom para ele mesmo, mesmo que ele não saiba. Por exemplo, tem um treinador, uma pessoa que fazia treinamento de vendas, ele contou um caso real que aconteceu com ele. Ele tinha comprado, na época dos Opalas, ele comprou um Opala 6 cilindros Diplomata, ele conseguiu se esforçar e comprou um carro desse, 0 km, e ao sair da concessionária, o vendedor que estava anunciando para ele de comprar o seguro ou não, não era um bom vendedor. O que aconteceu? Ele contou que é um caso real que aconteceu com ele. Passou 3 meses, ele pagando o carnê daquele Opala 6 cilindros, Diplomata, ele disse que era 88. No ano de 1988, ele bateu e deu perca total daquele Opala. Que ele imaginou na hora? Ele falou: se aquele vendedor soubesse e fosse profissional, ele tinha me vendido. Mesmo que fosse parcelado, mesmo que fosse de algum jeito, se ele tivesse me ilustrado o risco que eu estava correndo, eu tinha comprado. E depois ele, por ser vendedor, ele ligou uma coisa com outra, ele percebeu o quanto seria importante aquele vendedor ser um profissional. Vender é ajudar o cliente a tomar uma decisão para ele mesmo boa, mesmo que ele não saiba. Então é isso que é vender. Se você pensa em empreender, se você pensa em montar um negócio próprio, lembre-se disso. Isso serve para todas as coisas. Vendas de produtos ou de serviços. Se você não treinar a habilidade de vender, tua empresa fecha. Tá bom? Uma outra hora a gente passa outras insights aí. Até mais. Tchau, tchau.